Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O tabuleiro da negociação ganhou uma peça decisiva. Lucas Paquetá deixou claro, frente a frente com Nuno Espírito Santo, que pretende retomar a trajetória no Flamengo. Esse movimento não é apenas simbólico, ele altera o equilíbrio de forças e pressiona o clube inglês a recalibrar expectativas. Quando o protagonista assume publicamente a direção do enredo, a conversa muda de patamar. Nos bastidores, a estratégia rubro-negra é calculada. Em vez de precipitar uma oferta, a diretoria preferiu fortalecer o elo emocional e institucional entre o atleta e o clube que o formou. A mensagem é simples e contundente. O desejo do meia é o vetor central da operação. Com isso, o Flamengo ganha tempo e margem para construir uma proposta que seja sustentável e, ao mesmo tempo, difícil de recusar. O encontro de quarta-feira com o treinador do West Ham não foi um gesto isolado. Foi a confirmação de uma postura. Paquetá quer voltar ao ambiente onde se sente protagonista, com projeto esportivo claro e ambição compatível com seu estágio de carreira. Esse posicionamento, comunicado internamente, abriu espaço para uma flexibilização do lado inglês, sinal de que a convicção do jogador tem peso real na mesa. A agenda segue marcada. Houve conversa inicial no começo da semana e uma nova rodada está prevista para sexta-feira, com foco em cifras e condições. O Flamengo trabalha com um teto financeiro definido, enquanto o West Ham, diante da pressão do atleta e do contexto competitivo, indica disposição para reduzir a exigência original. O jogo agora é de engenharia contratual e timing, quem cede primeiro e em que medida. Os valores contam uma história por si só. A pedida inicial foi elevada, refletindo a importância do meia no elenco inglês e o mercado europeu. Do outro lado, o clube carioca estabelece um limite que considera viável dentro de sua política de investimento. Entre essas duas âncoras, surge um corredor de negociação que depende de bônus, metas esportivas, prazos e eventuais cláusulas de revenda. É aí que a criatividade faz diferença. Há um componente físico que não pode ser ignorado. Paquetá enfrentou desconfortos nas costas, ficou fora de partidas recentes, mesmo tendo atuado em uma ocasião, voltou a sentir dores. Esse quadro exige prudência, mas também revela um ponto. O atleta não está plenamente integrado ao ritmo competitivo do time inglês neste momento. Para o Flamengo, isso pode significar janela de adaptação planejada e recondicionamento com metas claras. O cenário do West Ham adiciona tensão. A equipe vive uma fase delicada na Liga Nacional, com risco concreto de queda. Em situações assim, manter peças-chave é instinto natural. Porém, contratos costumam prever ajustes salariais em caso de rebaixamento, o que altera a equação de motivação e estabilidade. Se o meia enxerga no Brasil um projeto mais sólido e uma perspectiva de protagonismo imediato, a balança pesa. Do ponto de vista esportivo, a volta de Paquetá seria um catalisador. O meio-campo ganharia criatividade, leitura de espaços e capacidade de decisão em jogos grandes. Em competições nacionais e continentais, um jogador com esse perfil muda a forma como o adversário se prepara e como o próprio elenco se organiza. Não é apenas uma contratação, é uma declaração de intenções. Politicamente, a operação tem impacto direto. Uma repatriação desse porte reforça a imagem de um clube que dita o ritmo do mercado, atrai talentos e sustenta projetos ambiciosos. Para o atleta, é a chance de reescrever capítulos com maturidade, liderança e objetivos alinhados. Para a torcida, é combustível emocional e expectativa elevada, o tipo de narrativa que mobiliza arquibancadas e pauta debates. A condução do Flamengo revela método. Ao apostar no convencimento do jogador antes de formalizar números, a diretoria evita leilões e reduz ruído.
Quando a proposta chegar, a ideia é que ela venha amparada por um contexto favorável, atleta decidido, clube vendedor disposto a negociar e um pacote financeiro que equilibre presente e futuro. É uma abordagem que privilegia consistência sobre impulsos. Do lado inglês, a leitura é pragmática. Se a permanência até o fim da temporada garantir estabilidade competitiva, a tendência é resistir. Se a convicção do atleta e a engenharia financeira oferecerem compensações adequadas, a saída se torna palatável. Em negociações desse nível, ninguém quer perder, todos buscam transformar risco em oportunidade. O detalhe é que o tempo corre e a janela não espera. A torcida já entendeu o que está em jogo. Não se trata apenas de um retorno, mas de um movimento que reposiciona o elenco para objetivos maiores. O meio-campo com um articulador de alto nível eleva o teto de desempenho e cria sinergias com peças já consolidadas. A expectativa é alta, e com razão, o impacto potencial é imediato e mensurável em resultados. Há também o componente humano. Paquetá conhece o ambiente, a cultura e a pressão. Sabe o que significa vestir a camisa em jogos decisivos e como liderar sem perder leveza. Esse tipo de encaixe não se compra, se constrói ao longo de anos. Quando o atleta decide voltar por convicção, o projeto ganha densidade e propósito. O desfecho ainda depende de ajustes finos. Bônus por metas, prazos de pagamento, cláusulas de proteção e eventuais gatilhos futuros podem ser a chave para fechar a distância entre as partes. O Flamengo joga com paciência e firmeza, o West Ham avalia custo, benefício e timing. O atleta, por sua vez, sustenta a narrativa com clareza, quer retornar e está disposto a fazer disso um ponto de inflexão. Se a negociação avançar, o anúncio não será apenas uma notícia, será um marco. Um reforço desse calibre reorganiza prioridades, acelera processos e redefine ambições. O recado é direto: projeto esportivo forte, convicção no elenco e capacidade de executar movimentos complexos. É assim que se constrói temporada vencedora. No fim, a pergunta que mantém o público atento é simples e poderosa: até onde cada lado está disposto a ir para transformar vontade em realidade? Quando o desejo do protagonista encontra estratégia e timing, o roteiro costuma entregar um clímax à altura. E, neste caso, tudo indica que a história ainda guarda capítulos intensos antes do ponto final. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo curto, mas explosivo, começou a circular nas redes sociais e rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados do futebol mundial. Neles, Zinedine Zidane, ídolo eterno do Real Madrid e campeão mundial pela França, aparece em uma conversa descontraída, mas carregada de significado. O ex-meio-campista e treinador consagrado revela, com um sorriso enigmático, o que respondeu quando recebeu o convite para assumir o comando técnico do Flamengo. A gravação, feita em um ambiente informal, despertou curiosidade imediata e deixou torcedores rubro-negros em estado de euforia. O vídeo mostra Zidane em tom sereno, mas firme, destacando a grandeza do Flamengo e o impacto que o clube exerce não apenas no Brasil, mas em todo o cenário internacional. Ao ser questionado sobre o convite, o francês não fugiu da resposta, admitiu que ficou impressionado com a ousadia da diretoria e com o carinho da torcida, que chegou até ele por meio de mensagens e campanhas nas redes sociais. Sua fala, ainda que breve, foi suficiente para incendiar os debates esportivos. A repercussão foi imediata. Programas esportivos passaram a analisar cada palavra de Zidane, tentando decifrar se sua resposta foi um sim velado, um não diplomático ou apenas uma forma de reconhecer a grandeza do Flamengo. O mistério em torno da declaração aumentou ainda mais o interesse, transformando o vídeo em um fenômeno cultural. Torcedores rubro-negros reagiram com entusiasmo e esperança. Muitos interpretaram a fala como um sinal de que Zidane não descartaria a possibilidade de treinar o Flamengo em algum momento. Outros, mais cautelosos, viram na resposta apenas um gesto de respeito, sem compromisso real. Ainda assim, a ideia de ver o francês à frente do clube mexeu com o imaginário coletivo.
Nos bastidores, fontes próximas ao Flamengo revelaram que o convite realmente existiu. A diretoria, em busca de um nome de peso para reforçar sua imagem internacional, teria sondado Zidane em conversas reservadas. Embora não haja confirmação oficial de negociações avançadas, o simples fato de o francês ter comentado sobre o assunto já foi suficiente para colocar o clube em evidência no cenário global. Zidane, conhecido por sua postura discreta e elegante, surpreendeu ao se pronunciar de forma tão aberta. Para muitos especialistas, sua fala foi estratégica. Ao reconhecer o convite, ele reforça a imagem de que o Flamengo é um clube capaz de atrair até os maiores nomes do futebol mundial. Essa narrativa fortalece a marca rubro-negra e aumenta a pressão sobre a diretoria para investir em grandes contratações. A torcida explodiu em comentários nas redes sociais, criando hashtags que rapidamente dominaram os trending topics. Zidane no Flamengo virou um dos assuntos mais comentados do dia, com milhares de mensagens de apoio, memes e até montagens imaginando o francês no banco de reservas do Maracanã. O engajamento mostrou, mais uma vez, a força cultural do clube. Especialistas em gestão esportiva destacaram que a fala de Zidane pode ter efeitos práticos. Ao admitir que recebeu o convite, ele legitima a estratégia da diretoria e abre espaço para futuras negociações. Mesmo que não aceite de imediato, o simples reconhecimento já coloca o Flamengo em uma posição privilegiada no mercado internacional. Torcedores mais antigos lembraram que o Flamengo sempre buscou grandes nomes e montou equipes históricas. Para eles, o convite a Zidane é um resgate dessa tradição, um lembrete de que o clube não pode se contentar com pouco e precisa sempre mirar o topo. Essa visão reforça a identidade rubro-negra como instituição que pensa grande. A repercussão foi tão intensa que até rivais comentaram o episódio. Torcedores de outros clubes ironizaram a situação, mas também reconheceram que o Flamengo, ao atrair a atenção de Zidane, demonstra estar em um patamar diferenciado. Essa reação reforça a ideia de que o clube carioca é visto como protagonista no futebol brasileiro e sul-americano. No meio acadêmico, professores de comunicação esportiva já analisam o vídeo como exemplo de como mensagens informais podem ter impacto gigantesco. A fala de Zidane, ainda que breve, mostrou como a comunicação direta com a torcida pode gerar engajamento e pressão imediata sobre dirigentes. A explosão de comentários também revelou a força da torcida rubro-negra. Em poucas horas, milhares de mensagens inundaram as redes sociais, transformando o vídeo em um dos conteúdos mais compartilhados do dia. Esse engajamento reforça a ideia de que o Flamengo é mais do que um clube, é um fenômeno social. Zidane, ao falar sobre o convite, também abriu espaço para reflexões sobre o futuro do Flamengo. Com o Maracanã sob controle integral do clube e com a possibilidade de reforços de peso, o cenário aponta para uma fase de expansão e consolidação de poder. Sua fala, portanto, não foi apenas uma resposta, mas um gesto que projeta o Flamengo em um horizonte de grandeza. A diretoria, pressionada pela repercussão, já estaria avaliando nomes no mercado. A expectativa é que o clube aproveite o momento para mostrar que está alinhado com a visão de ousadia e comprometido em entregar um elenco robusto e qualificado. Torcedores mais apaixonados chegaram a organizar campanhas virtuais pedindo que Zidane aceite o convite. Vídeos, músicas e até faixas foram criados em homenagem ao francês, mostrando quanto sua simples menção ao Flamengo mexeu com o coração da torcida. A fala de Zidane também gerou debate sobre a renovação do elenco. Muitos acreditam que o clube precisa planejar a sucessão de jogadores experientes para garantir continuidade e competitividade. Nesse sentido, a presença de um treinador como o francês seria vista como um divisor de águas. No fim das contas, o vídeo de Zidane não foi apenas uma curiosidade. Foi um gesto calculado, uma mensagem que atingiu jogadores, torcida e diretoria ao mesmo tempo, criando uma onda de expectativa e pressão que promete transformar o Flamengo nos próximos meses. E assim, entre análises, especulações e sonhos de grandes contratações, a torcida rubro-negra aguarda ansiosa pelos próximos capítulos. O recado de Zidane ecoa como um chamado à grandeza, um lembrete de que o Flamengo não pode se acomodar e precisa sempre buscar o topo. A repercussão da fala de Zinedine Zidane sobre o convite para treinar o Flamengo continuou a se expandir nos dias seguintes, ganhando espaço em praticamente todos os veículos de comunicação esportiva do Brasil, programas de televisão,
Rádios e portais digitais dedicaram longos debates ao tema, analisando não apenas o conteúdo da resposta do francês, mas também o impacto que ela poderia ter no futuro do clube. O assunto se tornou pauta obrigatória, com especialistas discutindo se o Flamengo realmente teria condições de trazer um treinador desse calibre para o futebol brasileiro. Nas redes sociais, o engajamento da torcida rubro-negra atingiu níveis impressionantes. Milhares de torcedores criaram campanhas virtuais, hashtags e até mesmo vídeos em homenagem a Zidane, pedindo que ele aceitasse o convite. Essa mobilização mostrou a força cultural do Flamengo e como sua torcida é capaz de transformar qualquer rumor em um movimento coletivo de grande alcance. O episódio reforçou a ideia de que o clube não é apenas uma instituição esportiva, mas um fenômeno social capaz de mobilizar milhões em questão de horas. A mídia internacional também seguiu repercutindo o caso, com jornais e sites esportivos da Europa destacando a ousadia do Flamengo em sondar Zidane. Para muitos analistas estrangeiros, o simples fato de o francês ter admitido o convite já coloca o clube carioca em um patamar diferenciado, capaz de competir em termos de visibilidade com grandes instituições do futebol mundial. Essa narrativa fortalece a imagem do Flamengo como uma marca global e aumenta sua relevância fora da América do Sul. Dentro do Brasil, a fala de Zidane gerou debate sobre o poder de atração do Flamengo. Muitos especialistas apontaram que o clube, ao se consolidar como protagonista no cenário nacional e continental, passa a ter condições de buscar nomes de peso internacional. Essa percepção reforça a ideia de que o Flamengo está em um processo de expansão e que sua ambição vai muito além das fronteiras brasileiras. Nos bastidores do futebol, empresários e agentes de jogadores começaram a especular sobre possíveis movimentações no mercado. A repercussão da fala de Zidane aumentou a pressão sobre a diretoria do Flamengo para anunciar reforços de impacto, aproveitando o momento de visibilidade internacional. Essa movimentação pode acelerar negociações já em andamento e abrir espaço para novas oportunidades estratégicas. Torcedores rivais também se manifestaram, muitos em tom de ironia, mas reconhecendo que o Flamengo, ao atrair a atenção de Zidane, demonstra estar em um patamar diferenciado. Essa reação reforça a ideia de que o clube carioca é visto como protagonista e que sua capacidade de mobilização transcende os limites da própria torcida. O episódio, portanto, não apenas fortaleceu a imagem do Flamengo, mas também gerou respeito entre adversários. Acadêmicos e especialistas em comunicação esportiva passaram a analisar o episódio como um exemplo de como mensagens informais podem ter impacto gigantesco. A fala de Zidane, ainda que breve, mostrou como a comunicação direta com a torcida pode gerar engajamento imediato e pressão sobre dirigentes. Essa análise reforça a ideia de que o futebol moderno vai muito além das quatro linhas e que a narrativa é parte fundamental da construção de poder. A repercussão também trouxe à tona discussões sobre a renovação do elenco rubro-negro. Muitos acreditam que, caso Zidane aceitasse o convite, ele poderia ser o responsável por conduzir um processo de transição, preparando o clube para uma nova fase de conquistas. Essa expectativa aumentou ainda mais o entusiasmo da torcida, que passou a imaginar como seria ver o francês liderando o Flamengo em competições nacionais e internacionais. O impacto da fala foi tão grande que até personalidades fora do futebol comentaram o episódio. Artistas, influenciadores e figuras públicas se manifestaram nas redes sociais, destacando a importância de um clube brasileiro ser associado a um nome como Zidane. Essa repercussão ampliou ainda mais o alcance da notícia, transformando-o em um fenômeno cultural que ultrapassou os limites do esporte. Por fim, o episódio reforçou a ideia de que o Flamengo está em busca de grandeza e não se contenta com pouco. A fala de Zidane, ao admitir o convite, foi interpretada como um chamado à ousadia e à ambição. A torcida, a diretoria e até os rivais entenderam que o clube carioca está disposto a pensar grande e a se posicionar como protagonista no futebol mundial. Essa narrativa promete continuar ecoando nos próximos meses, alimentando expectativas e sonhos de uma era ainda mais gloriosa para o Flamengo. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.